No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. Nossa, que poema ridículo! Até meu cachorro escreve um poema melhor que esse. Não entendo como tem gente que acha bom isso aí. Olha, a primeira vez que leram esse poema para mim, acho que foi numa aula de português lá no ensino fundamental. Eu lembro que fiquei impressionado com a simplicidade dele, até meio tosca. Uma coisa repetitiva que não tinha nada demais. Tipo, na minha cabeça nem parecia um poema. A professora na época tentou me convencer, meio sem sucesso, que aquele poema de um tal Carlos Drummond de Andrade era bom. Para mim isso não colou. Velho, como um poema desse pode ser bom? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Para. Conforme o tempo passou, eu fui estudando e descobrindo os motivos desse poema ser tão famoso. Quer saber por que a gente fala tanto dele até hoje? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao Questão de Linguagem. Hoje eu vou te contar a história de um poema ridículo que ficou muito famoso por ser ridículo. Vem comigo. A Semana de Arte Moderna de 1922 já tinha acontecido fazia 6 anos, quando Oswald de Andrade publicou seu Manifesto Antropofágico. A ideia, lá dos primeiros anos do modernismo, de romper com as tradições acadêmicas, estava cada vez mais radical. Além de dizer que o Brasil não tinha proclamado a sua independência ainda, o Oswald recomendava a deglutição das formas europeias de expressão, antes de qualquer incorporação estrangeira. Ele até associa essa apropriação cultural à deglutição do primeiro bispo do Brasil, lá no século XVI. Essa história, aliás, é muito doida. A embarcação em que viajava o bispo Sardinha, o nome é bem sugestivo, naufragou e o religioso foi literalmente comido por índios caetés, num ritual chamado antropofágico, de comer gente. É justamente daí que o Oswald tirou a ideia para o seu manifesto antropofágico e para a revista de antropofagia, que ia durar 25 números, publicados nas duas fases da revista entre 1928 e 29. Foi na edição de número 3 da revista de antropofagia que um rapaz mineiro de 26 anos, chamado Carlos Drummond de Andrade, publicou No Meio do Caminho, um poema que ele tinha escrito em 1924, ou seja, 4 anos antes da publicação na revista de antropofagia. Vale lembrar que o Drummond, nessa época, nem era um poeta tão conhecido. Afinal, o primeiro livro dele, o Alguma Poesia, é de 1930. Isso é bem difícil de entender pra gente que vive no século XXI. Tipo, por menos que você conheça ou se interesse por literatura, se eu falo Drummond, você já pensa num grande poeta. Mas nem sempre isso foi assim. A poesia que fazia a cabeça das pessoas letradas no início do século XX aqui no Brasil era dos poetas parnasianos. E o poeta parnasiano era o Olavo Bilac. Para você ter uma ideia, o Bilac era chamado de príncipe dos poetas brasileiros e tinha tanta moral que foi até consagrado professor honorário da USP. Embora o Alfredo Bose, na sua História Concisa da Literatura Brasileira, diga que parece consenso da crítica literária de hoje, que o Bilac não tenha sido um grande poeta, mas um poeta eloquente, no início do século XX, o Bilac era o cara. Então eu acho legal a gente fazer um exercício de imaginação. Vamos supor que você seja uma grande leitora, um grande leitor de poesia. Certamente você conhece de cor alguns hits da época, como o poema Profissão de Fé do Bilac. Celebrarei o teu ofício no altar, porém, Sinda é pequeno sacrifício, morra eu também, caia eu também, sem esperança, porém tranquilo, ainda ao cair, vibrando a lança, em prol do estilo. Nesse poema, o Bilac está dizendo a que veio, Ele compara o poeta ao ourives, ou seja, o cara que faz joias.
Ele cuida da beleza nos pequenos detalhes. Faz os versos como se estivesse fazendo um anel de brilhantes. A poesia parnasiana é assim, toda complicada, cheia de palavras difíceis, de vocabulário refinado, erudito, de propósito. Os poetas parnasianos piravam na métrica e na rima e achavam que a poesia não era qualquer coisa e não era para qualquer um. Os parnasianos também gostavam de render homenagem aos antigos mestres, aos cânones da literatura, os grandes autores de quem eles se achavam meio herdeiros. O Dante Alighieri, por exemplo, que escreveu a comédia que depois chamaram de Divina, lá no século XIV, ganhou um poema do Bilac. Cheguei, chegaste, vinhas fatigado e triste fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida, longos anos presa a mim a tua mão, a vista deslumbrada, tive da luz que teu olhar continha. Hoje, segues de novo, na partida nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu solitário volto a face tremo, vendo teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Esse poema é um soneto. Quando eu digo soneto, na sua cabeça tem que aparecer estampada a fórmula: 2 quartetos, que são estrofes de 4 versos, e 2 tercetos, que são estrofes de 3 versos. Nesse caso, todos os versos são decassílabos, ou seja, tem 10 sílabas poéticas cada um. Esse soneto do Bilac rememora o desencontro entre o Dante e sua amada Beatriz, que guiou ele através do paraíso. Lembra, na Divina Comédia são 3 livros, o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. O poeta Virgílio guia o Dante nos primeiros livros, e a sua paixão da adolescência, Beatriz, ajuda o Dante no percurso final da obra, no último livro. Aliás, eu não comentei, mas o soneto do Bilac é uma homenagem tão evidente à Divina Comédia que ele tem como título o primeiro verso do livro do Dante, Nel mezzo del camin. Existe uma relação intertextual tão grande entre o poema do Bilac e a Divina Comédia que, além do conteúdo, ele deixou isso destacado no título. O poema dele se chama Nel mezzo del camin, que pode ser traduzido por No meio do caminho. Agora vamos voltar para o nosso exercício de imaginação. Você é profundo admirador de poesia e vive no Brasil do final dos anos 1920. Aí você pega para ler uma tal revista de antropofagia e vê um poema de um tal Carlos Drummond de Andrade, que você não conhece, chamado No Meio do Caminho. Você tem certeza que essa deve ser uma homenagem ao Dante Alighieri, ou ao Bilac, ou aos dois. E quando você finalmente lê o poema, você não se conforma que uma porcaria dessa tenha sido escrita. Só podem estar de sacanagem com os seus ídolos. E era isso mesmo. O poema do Drummond, publicado lá na revista de Antropofagia, em 1928, é uma paródia do soneto do Bilac. E, claro, né, de tabela ele está sacaneando o Dante também. Ou seja, o menino Drummond, no começo da sua carreira de poeta, assim, de cara, já estava zoando os maiores poetas do Brasil e da história da literatura ocidental. Ele sacaneia tanto que até a figura de linguagem que o Bilac usa na primeira estrofe do soneto, ele também usa, né? É uma figura sintática chamada quiasmo, que é quando a gente diz uma coisa e outra coisa e uma coisa. Né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Cheguei, chegaste, vinhas, fatigado e triste fatigado eu vinha. Né? É justamente isso que dá esse efeito repetitivo no poema do Drummond, que de propósito está meio que dizendo: isso de ficar repetindo, eu sei fazer também, ó. Aliás, qualquer um sabe fazer. E não é só no Bilac que o Drummond bate, né?
Os gramáticos da época, assim como os de hoje, não admitiam o verbo ter como existencial. Eles preferiam que o Drummond tivesse escrito havia uma pedra ou existia uma pedra no meio do caminho. Então o Drummond ficou absolutamente famoso porque ele escreveu um poema ruim. Ele escreveu uma zoeira, bem no jeitão irônico dos modernistas. Claro que muita gente achou o poema uma porcaria, talvez sem entender que aquilo era ruim de propósito. Outros até viram e veem uma genialidade iconoclasta do poeta, que estava com esse poema atirando uma pedra, uma coisa sem graça e sem poesia, na vidraça sagrada dos parnasianos. Em 1954, ou seja, 26 anos depois da publicação de No Meio do Caminho, na revista de Antropofagia, o Drummond, numa entrevista à Rádio MEC, ainda não se conformava muito com a repercussão da sua paródia. Ele disse: "Como podia eu imaginar que um texto tão insignificante, um jogo monótono, deliberadamente monótono, de palavras, causasse tanta irritação, não só nos meios literários, como ainda na esfera da administração, envolvendo seu autor numa atmosfera de escárnio?" Esse escárnio que o Drummond fala aconteceu durante muitos anos. Como No Meio do Caminho era meio que um símbolo do modernismo, os críticos do movimento caíam em cima dele com força. E aí também se mistura a política, porque o Drummond ocupou um cargo de muito destaque no governo entre 1934 e 1945, em plena Era Vargas. Ele era o chefe de gabinete do ministro Gustavo Capanema, que cuidava da pasta da Educação e da Saúde Pública, que era um ministério só na época. Então atacar o No Meio do Caminho e o Drummond, nessa época aí, também era, de certa forma, atacar o governo. O Vargas saiu do poder e o Drummond continuava assombrado pelas críticas. Dizem que ele costumava falar que se cometesse um crime, bastava assumir e reaparecer 10 anos depois, e então o crime já ia estar prescrito. Mas que podiam passar 50 anos no meio do caminho e ele ia continuar sendo julgado. E aí, gostou? Que legal! Deixa o seu comentário aqui embaixo então e, claro, não deixa de se inscrever para ver mais vídeos como esse aqui. Também deixa aquele seu joinha camarada e compartilha esse vídeo com seus amigos. Eles também vão gostar de conhecer essa história. Valeu, obrigado por me assistir até aqui. Tchau, tchau.